Saudações colecionadores entusiastas do canal de Tudo Coleções! É um prazer tê-los conosco novamente para mais uma imersão no fascinante universo dos dinossauros. Hoje exploraremos as páginas do segundo fascículo da coleção de revistas Dinossauros, Descubra os Gigantes do Mundo Pré-Histórico, e o destaque desta edição é simplesmente espetacular, o majestoso Triceratops. Então, ajustem seus assentos e acompanhem-nos nessa empolgante jornada em busca do conhecimento. De Tudo Coleções. Neste fascículo, que se inicia na página 25, somos transportados para o incrível mundo do Triceratops. Este dinossauro colossal, do tamanho de 2 carros e com peso equivalente a 5 rinocerontes, apresentava 3 chifres imponentes, um no nariz e 2 acima dos olhos, medindo até 1 metro. O Triceratops provavelmente usava essas características como armas. Por ser quadrúpede, apresentava pernas robustas, especialmente as da frente, que sustentavam sua cabeça ampla e pesada. Destacando-se ainda mais, o Triceratops exibia uma impressionante couraça óssea ao redor do pescoço, oferecendo proteção contra os ataques de outros dinossauros. Embora a cor exata desses gigantes pré-históricos permaneça incerta, há especulações de que a couraça colorida poderia ter desempenhado um papel na atração das fêmeas. Nas páginas 26 e 27, desvendamos mais sobre o Triceratops, um verdadeiro gigante do mundo pré-histórico. Seu bico semelhante ao do papagaio era habilmente utilizado para abocanhar brotos e folhas, triturados pelas fileiras de dentes do fundo da boca. Fascinantemente, o Triceratops possuía uma incrível capacidade de regeneração dentária, substituindo-os quando se desgastavam. A sólida cabeça do Triceratops era adornada por 3 chifres estratégicos, um sobre cada olho e o terceiro sobre o nariz. Esses chifres não eram apenas uma defesa contra caçadores como o Tiranossauro Rex, mas também desempenhavam um papel crucial em batalhas entre machos na busca pela liderança do bando e pela atenção das fêmeas. Nessas batalhas ferozes, os machos se engajavam em duelos intensos, trançando os chifres numa luta para provar quem era o mais forte. A couraça óssea no pescoço protegia o Triceratops das cabeçadas do rival, e evidências de couraças danificadas revelam a violência desses confrontos. Até mesmo dinossauros temíveis como o Tiranossauro Rex hesitariam em atacar o Triceratops, dada a ameaça dos chifres afiados. Sua couraça óssea e pele espessa, com calombos nas costas, ofereciam uma defesa robusta contra investidas inimigas. E, para a surpresa de muitos, o Triceratops podia atingir uma velocidade impressionante de até 35 km por hora em suas investidas, tornando-se uma força a ser temida e respeitada no mundo pré-histórico. Na página 28, exploramos o fascinante Struthiomimus, um dinossauro que lembrava um avestruz, com um longo pescoço, cabeça pequena, bico e pernas compridos. Apesar de sua semelhança com pássaros, o ágil Struthiomimus não voava, em vez disso, corria sobre as 2 longas pernas traseiras, usando suas garras curvas e cauda comprida para manter o equilíbrio. Com 2 braços curtos e 3 dedos em cada mão, provavelmente usava essas extremidades para alcançar e capturar alimentos. Com uma dieta variada, o Struthiomimus se alimentava de plantas, sementes, nozes, frutas e até mesmo insetos voadores, além de possivelmente assaltar ninhos de outros dinossauros em busca de ovos e filhotes. Devido à ausência de armas defensivas, esses dinossauros ágeis preferiam andar em grupos como medida de segurança, atingindo velocidades impressionantes de até 40 km por hora em pequenas distâncias, deixando muitos predadores para trás. Na página 29, conhecemos o Camptossauro, um herbívoro pacífico alto como um camelo e leve como um pônei. Este dinossauro caminhava principalmente sobre as 2 pernas traseiras, mas devido aos pequenos cascos nos dedos, supõe-se que às vezes andasse sobre as 4 pernas enquanto se alimentava de plantas rasteiras e folhas baixas das árvores. Com uma cabeça comprida e ampla, equipada com fileiras de dentes pontiagudos, o Camptossauro usava um bico rígido e grosso para triturar samambaias e folhas de palmeira. Suas bochechas elásticas permitiam esticar-se para apanhar grandes bocados enquanto mastigava. Com fêmures arqueados que possibilitavam corridas velozes, o Camptossauro equilibrava seu corpo volumoso com a pesada cauda enquanto corria. Pacífico e desarmado, a única forma de escapar dos predadores era correr.
Nas páginas 30 e 31, embarcamos em uma jornada pela fascinante Era dos Dinossauros, que se estendeu ao longo de 3 monumentais períodos na história da Terra: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Esses colossais répteis dominaram o cenário desde o final do Triássico até o término do Cretáceo, preenchendo 179 milhões de anos com uma incrível diversidade de formas de vida. Durante esses períodos, o planeta passou por transformações extraordinárias. No Triássico e Jurássico, os dinossauros perambulavam entre exuberantes samambaias, avencas e coníferas. A paisagem era drasticamente diferente da atual, com as samambaias cobrindo o solo em vez da grama que conhecemos hoje. No advento do Cretáceo, uma nova vegetação emergiu, e os dinossauros passaram a coexistir com plantas que são familiares para nós, como salgueiros, carvalhos e parreiras. O clima desses períodos foi marcado por uma temperatura mais quente e úmida do que a atual, sem extremos de calor e frio, e com poucas variações sazonais entre inverno e verão. Notavelmente, não havia extensas áreas cobertas por gelo nos polos, proporcionando um ambiente distinto do que conhecemos na Terra hoje. Explorando mais detalhadamente, essas páginas oferecem uma visão do período Triássico, que se estendeu de 245 a 204 milhões de anos atrás. No Triássico, marcado pelo surgimento dos dinossauros, testemunhamos vastas extensões de deserto quente e seco. Entretanto, junto aos rios e costas, florestas exuberantes davam vida à paisagem. Nas áreas mais áridas, matas menos exuberantes de coníferas, semelhantes à atual araucária, e cicadáceas, uma planta semelhante à palmeira, eram encontradas. Essas florestas abrigavam dinossauros como o anquisauro e o coelophysis. Dentre os habitantes deste ecossistema, o Protosuchus, um tipo primitivo de crocodilo, predominava em ambientes terrestres. Os pequenos mamíferos do Triássico figuravam como presas fáceis para os dinossauros. O Platossauro se destacava como o primeiro dinossauro de grande porte, medindo aproximadamente 8 metros de comprimento e sendo suficientemente alto para alcançar e se alimentar das folhas das árvores. Enquanto isso, o Queniossauro, um réptil voador, exibia habilidades de salto entre galhos em busca de insetos para se alimentar. Além disso, o Glevossauro, embora não fosse um dinossauro, assemelhava-se a um lagarto, e o Procompsognato, um carnívoro ágil, caçava insetos, pequenos mamíferos e répteis com velocidade impressionante. Na página 32, somos transportados para as características envolventes do período Jurássico, que abrangeu de 204 a 140 milhões de anos atrás, marcando uma notável transição na história da Terra. Durante o Jurássico, as condições climáticas promoviam calor e umidade, fomentando o crescimento exuberante de plantas em um mundo mais verde, repleto de densas florestas. Sob esse cenário, gigantescos saurópodes, como o Apatossauro e o Brachiossauro, floresceram, encontrando sustento abundante na vegetação que prosperava. O Jurássico também viu o surgimento dos pássaros, enquanto samambaias e coníferas se destacavam no clima tropical, atingindo alturas notáveis. O Dacentruro, um primitivo estegossauro, era um herbívoro característico desse período, enquanto os pterossauros, como o ranfocéfalo, adicionavam uma dimensão alada aos contemporâneos dos dinossauros. O Cetiossauro, um grande saurópode, compartilhava o cenário jurássico como um herbívoro dedicado. Em contraste, o Megalossauro, representante típico da época, está pronto para atacar um pacífico herbívoro, ilustrando as complexas interações na cadeia alimentar jurássica. Além dos dinossauros, o Jurássico era o lar de pequenos mamíferos, répteis e grandes crocodilos, criando um ecossistema diversificado onde diferentes formas de vida coexistiam. A página 33 nos transporta ao período Cretáceo, uma era marcada de 140 a 66 milhões de anos atrás, repleta de transformações notáveis e o surgimento de novas formas de vida. No crepúsculo do Cretáceo, testemunhamos um marco evolutivo com as primeiras plantas com flores, como rosas e magnólias, adicionando uma dimensão vibrante ao cenário vegetal. Enquanto samambaias, cavalinhas, coníferas e cicadáceas persistiam, árvores copadas, como o carvalho, começaram a formar florestas majestosas. As mudanças não se limitaram à flora. Gigantes saurópodes cederam espaço a carnívoros ágeis, como o temível Tiranossauro Rex, e herbívoros como o Iguanodonte. O Triceratops, icônico com seus chifres,
foi uma presença marcante no Cretáceo. Outros dinossauros notáveis incluem o Parasaurolophus, com suas cristas semelhantes a tubos, o Corytossauro, herbívoro com bico de pato, e o veloz carnívoro Stenonychossauro, assemelhando-se a um avestruz. Embora os mamíferos já existissem, eram ainda pequenos em comparação com os grandiosos dinossauros. O Cretáceo também foi palco da evolução de muitos pássaros, como corvos marinhos e corujas, que se tornaram protagonistas dos céus. Além disso, os grandes pterossauros, répteis voadores, compartilhavam os céus com os recém-chegados pássaros de penas, revelando um ecossistema aerodinâmico. Nas páginas 34 e 35, somos transportados para uma cena espetacular através de uma ilustração vívida. Nela, testemunhamos um grupo de tiranossauros rondando um bando de triceratops, aguardando o momento oportuno para capturar um filhote indefeso. Contudo, os triceratops adultos demonstram que já detectaram o perigo iminente. Em uma resposta rápida, os triceratops cerram fileiras contra os predadores, formando uma barricada protetora em volta de seu filhote. Encarando corajosamente o inimigo, esses magníficos herbívoros exibem seus longos e afiados chifres, além da imponente couraça óssea sobre o pescoço, como uma demonstração de força e determinação para intimidar os agressores. Nas páginas 36 e 37 entramos na incrível seção de imagens em terceira dimensão da revista. Nestas páginas são apresentados o megalossauro, um terópode, carnívoro, que media 9 metros da cabeça à cauda e que viveu entre 145 e 135 milhões de anos atrás no oeste da Europa, e o brachiosauro, um saurópode, herbívoro, que media 23 metros de comprimento e 12 metros de altura e que viveu entre 150 e 130 milhões de anos atrás na América e na África. Nas páginas 38 e 39, exploramos as fascinantes características que tornavam os dinossauros uma coleção diversificada de seres, adaptados de maneiras incríveis às condições de vida. A natureza esculpiu formas e tamanhos distintos para essas criaturas pré-históricas, categorizando-as em tipos versáteis. O Compsognato, pequeno e ágil, caçava animais menores com movimentos rápidos, representando a agilidade em seu auge. Contrastando com sua velocidade, o Alossauro, gigantesco e robusto, era um predador feroz, embora não pudesse cobrir grandes distâncias em corridas. Sua estratégia provavelmente envolvia caçar dinossauros mais lentos, menores ou jovens, além de se alimentar de carniça. Por outro lado, o Diplodocus, com seu pescoço e cauda extremamente longos, era adaptado para alcançar folhas em galhos mais altos. Esse herbívoro contava com um vasto estômago para digerir grandes porções de folhas. Essas páginas também destacam a distinção entre saurópodes e terópodes. Os saurópodes, como o Diplodocus, o Apatossauro e o Ultrasauro, eram gigantes herbívoros com pescoços e caudas compridos, corpos esguios e cabeças pequenas. A palavra saurópode significa pés de réptil. Já os terópodes, dinossauros bípedes e carnívoros, incluíam grandes predadores como o Alossauro, o Tiranossauro Rex e o Megalossauro. Sua característica marcante era a presença de garras afiadas em seus pés, daí o significado de seu nome, pés de monstro. Além disso, possuíam cabeças grandes e sólidas, membros traseiros fortes, braços esguios e caudas musculosas. Nas páginas 40 e 41, adentramos o fascinante processo de descoberta de fósseis de dinossauros, um verdadeiro trabalho de detetive que demanda paciência e perícia. Encontrar esqueletos completos de dinossauros é uma raridade, e a equipe de especialistas desempenha um papel crucial no desenterramento desses vestígios do passado. O processo inicia-se com a pesquisa de rochas específicas, como arenito ou xisto limoso, com idade entre 66 e 204 milhões de anos. Os paleontólogos buscam indícios de fósseis, como fragmentos de ossos, em rochas, montanhas ou minas. A escavação é uma tarefa meticulosa, exigindo cuidado extremo para preservar os ossos fossilizados. A equipe trabalha arduamente para extrair os fósseis da terra, garantindo sua integridade para a montagem precisa dos esqueletos que eventualmente vemos em museus. O local de escavação, ou sítio arqueológico, se enche de especialistas empenhados na recuperação desses tesouros paleontológicos. Os esqueletos fossilizados são frequentemente encontrados em rochas formadas por lama e areia da época em que os dinossauros habitavam a Terra, enterrados nas camadas mais profundas.
A busca por fósseis não é uma empreitada indiscriminada. Os paleontólogos identificam locais propícios, aguardando a ação da erosão causada pelo vento, chuva ou marés. Contudo, esses lugares podem ser perigosos, exigindo precauções e a presença de adultos autorizados durante a busca por esses tesouros enterrados. Os paleontólogos muitas vezes exploram regiões remotas do mundo, como a Mongólia ou a China, em busca de descobertas. No entanto, a sorte também desempenha um papel, e fósseis de dinossauros podem ser encontrados por acaso durante construções, em estradas ou por trabalhadores em pedreiras e minas subterrâneas. Este processo fascinante nos revela o árduo trabalho por trás da preservação e descoberta dos mistérios do mundo pré-histórico. Nas páginas 42 e 43, mergulhamos no complexo processo de desenterrar fósseis de dinossauros encravados nas rochas, um trabalho que leva meses e envolve técnicas cuidadosas. A maioria dos fósseis está depositada em diferentes camadas de rochas, sendo as mais antigas nas camadas mais profundas. A erosão causada pela água dos rios pode expor essas camadas com fósseis encravados, como visto no Grand Canyon, nos Estados Unidos, com suas espetaculares faixas multicoloridas. O processo de desenterramento começa com a explosão controlada de toneladas de rochas para chegar ao fóssil, cuidadosamente preservando as camadas superiores para evitar danos ao esqueleto. A remoção lenta e cuidadosa é realizada com martelos, formões e até brocas de dentista. O próximo passo envolve a meticulosa limpeza dos fósseis com pincéis e escovas, removendo poeira e pedras. Se os ossos forem frágeis, a aplicação de cola é uma solução para endurecê-los e evitar desintegração. Cada estágio é documentado com fotografias dos ossos antes da remoção, revelando informações cruciais sobre a posição em que foram encontrados. A análise do solo ao redor busca pistas sobre a vida e a morte do dinossauro. Os paleontólogos examinam cuidadosamente as rochas próximas em busca de fragmentos adicionais ou sinais de outros fósseis. Cada peça do fóssil é numerada e registrada para auxiliar na reconstituição do esqueleto em laboratório. Após o desenterramento, os ossos são envolvidos em toalhas de papel e protegidos com bandagens embebidas em gesso ou isopor para a jornada até o laboratório. Embora árduo e vagaroso, esse processo é vital para revelar os segredos dos dinossauros e aprofundar nosso entendimento sobre a vida pré-histórica. Nas páginas 44 e 45, a revista traz uma história fascinante sobre Richard Owen, que em 1852 era um renomado especialista inglês em dinossauros. Um encontro com o príncipe Albert, marido da rainha Vitória, do Palácio de Cristal, sede de uma exposição, inspirou uma ideia grandiosa. O príncipe Albert propôs que o Palácio de Cristal fosse transferido para o sul de Londres e que os jardins ao redor da nova sede fossem preenchidos com grandes modelos de dinossauros. Richard Owen, mesmo com poucas evidências, começou a projetar esses modelos, visando mostrar ao mundo como imaginava os dinossauros. Embora os modelos não representassem com precisão os dinossauros, eram espetaculares. Na véspera do Ano Novo de 1853, Owen organizou um banquete dentro de um modelo de iguanodonte, celebrando seu trabalho. Em junho de 1854, a rainha inaugurou o novo Palácio de Cristal, e o parque com os gigantescos dinossauros tornou-se um sucesso, atraindo milhares de visitantes. Infelizmente, em 1936, o Palácio de Cristal foi consumido por um grande incêndio. Apesar disso, os modelos de dinossauros foram salvos e permanecem no Parque do Palácio de Cristal até hoje, contando uma parte intrigante da história da paleontologia e do fascínio pelos dinossauros. Nas páginas 46 e 47, a revista apresenta o Dino Test, um questionário que revisita os principais pontos abordados ao longo da edição. Além disso, compartilha curiosidades intrigantes sobre a paleontologia. Por exemplo, vocês sabiam que um osso de dinossauro descoberto em Oxford, em 1677, inicialmente foi interpretado como pertencente a um humano gigante? Isso refletia a falta de conhecimento sobre dinossauros na época. Além do mais, na Austrália, 3.300 pegadas de 30 dinossauros diferentes foram encontradas, proporcionando insights sobre seus comportamentos. O encontro de ossos de centrosauros, aparentemente quebrados durante uma possível debandada ao atravessar um rio, é um fascinante mistério paleontológico. Na Antártica, apenas 2 dinossauros foram descobertos até hoje,
contribuindo para nossa compreensão sobre a distribuição geográfica dessas criaturas. Outro fato interessante é que, ao considerarmos a escala do tempo desde o surgimento da vida na Terra como um ano, os dinossauros teriam surgido no início de agosto e desaparecido no fim de novembro. Esse contexto temporal coloca em perspectiva a breve existência desses animais em comparação com a vastidão do tempo geológico. E tem mais, o pioneiro Roy Chapman Andrews descobriu o primeiro ninho de ovos de dinossauro na Mongólia, pertencente ao Protoceratops, esclarecendo um aspecto crucial da reprodução dessas criaturas. Por fim, a lenda dos dragões pode ter raízes em descobertas antigas de ossos gigantes na China, há cerca de 2000 anos, quando ainda não se compreendia a existência dos dinossauros. Essas curiosidades adicionam camadas fascinantes à narrativa da história dos dinossauros. Na última página, a Dino Consulta traz respostas do Dr. David Norman, da Universidade de Cambridge, a algumas dúvidas sobre dinossauros. O Dr. Norman esclarece que, em sua maioria, os dinossauros não voavam, mas destaca o Archaeopteryx, uma criatura de 150 milhões de anos com penas e asas, possuindo características tanto de pássaro quanto de réptil. Quanto à velocidade, o dinossauro mais veloz permanece desconhecido, mas espécies como o Struthomimo e o Gallimimus, com pernas longas semelhantes às do avestruz, poderiam atingir cerca de 40 km por hora. Em relação aos dentes, o Tiranossauro Rex ostenta um dos maiores já encontrados, com alguns chegando a medir 30 cm da raiz à ponta. Com relação ao dinossauro com o pescoço mais longo registrado, o destaque vai para o Mamenksauro, que atingia 14 metros de comprimento na China, há 150 milhões de anos. No entanto, novas escavações revelam um Seismossauro, cujo pescoço pode superar todos os registros conhecidos. Essas respostas proporcionam insights fascinantes sobre a diversidade e características únicas dos dinossauros. Encerramos aqui nossa fascinante viagem ao mundo pré-histórico dos dinossauros através do segundo fascículo da revista da coleção Dinossauros, Descubra os Gigantes do Mundo Pré-Histórico. Espero que tenham apreciado essa jornada de descobertas sobre as diferentes eras, paisagens e criaturas que habitaram a Terra há milhões de anos. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal de Tudo Coleções. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pelo tempo. Até a próxima edição, colecionadores!